show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, que está aqui ao meu lado prontinho. Hoje, o Dr. Silvio vai falar sobre algo que, quando acontece, provoca pânico, desespero em quem assiste, que são engasgos e convulsões. Por isso, o Dr. Silvio está aqui para esclarecer dúvidas da família Tupi nessa manhã de domingo de Páscoa, nessa data maravilhosa, né? Bom dia, bom domingo, feliz Páscoa, amigão. Bom dia, Leandro, feliz Páscoa para você também, para Regina, para o EPA, para Letícia, para todos aí, uma grande Páscoa para a família Tupi. Páscoa é ressurreição, a Páscoa é a renovação da fé. E você pode ressurgir todos os dias, né? Mas um dia em que lembre disso é muito bom. Então a gente se refazer, a gente se preparar, quem sabe cada dia tentar ser um pouquinho melhor, era uma tarefa que eu acho que cada um deveria ter. E falar de um assunto muito interessante, que é engasgos e convulsões, que no dia a dia você pode se deparar. E só para te aguçar a curiosidade, você sabe que um engasgo, dependendo da situação, pode gerar uma crise convulsiva? É das causas de convulsão, a baixa de oxigenação no cérebro é uma delas. E o engasgo é exatamente isso, é algo que vai para o lugar errado, obstruindo laringe ali, impedindo a passagem do ar, o que vai levar a uma baixa de oxigenação. Dependendo da situação, se não houver o socorro imediato, pode gerar uma perda de consciência, crise convulsiva até a morte. Então é importante a gente alertar a família Tupi o que fazer e o que não fazer, tanto na convulsão quanto nos engasgos. Doutor Silvio, o que é a convulsão e quais são as causas que podem, quais são as doenças, que podem causar esse problema? Pois é, convulsão é um estado onde existe uma contratura muscular de natureza involuntária que pode ser de dois tipos: focal, ou seja, parcial, localizada, ou generalizada. Por que ocorre a convulsão? Você tem no sistema nervoso central, as nossas células, os neurônios, um chamado limiar de excitabilidade. Quando esse limiar está alterado, ela pode ficar hiperexcitada. E isso faz com que haja uma descarga de carga elétrica muito intensa. Se for num hemisfério só, num determinado segmento, eu vou ter uma contratura de repente da mão ou do pé, uma coisa localizada. Mas se for nos dois hemisférios cerebrais, aí, meu amigo, você tem aquela crise do tipo tônico-clônica ou generalizada. A fase tônica da crise convulsiva é aquela em que há uma contratura dos braços, das pernas e do tórax. Toda a musculatura fica contraída. Depois vem a fase clônica, logo em seguida, onde essa contratura ela começa a acontecer de forma repetida e totalmente descoordenada. O que fazer numa situação dessas? Você sabe que muitas vezes se acompanha da perda de consciência, a crise convulsiva generalizada. O indivíduo perde a consciência, ele pode inclusive cair ao solo, sofrer algum traumatismo. Se você estiver por perto, óbvio, tenta socorrer no sentido de evitar que a queda provoque uma lesão maior. Ele tem uma salivação excessiva, que no meu mediquês eu chamaria de cialorreia. Essa salivação no passado, isso é contagioso, bobagem, lenda urbana, não tem contágio na crise convulsiva. A crise convulsiva é um problema daquele indivíduo, ele não vai transmitir aquilo para quem for socorrê-lo. Isso é importante. E ele pode ter também a perda do controle esfincteriano, tanto vesical quanto retal, ou seja, ele pode defecar e se urinar durante a crise convulsiva, ele tem total amnésia daquele período. Você sabe que quando o indivíduo é portador de uma doença que cursa com esse tipo de alteração, que é a epilepsia, e nem todas as crises convulsivas são causadas por ela. Existem outras causas, você me perguntou, eu vou te responder. Mas na crise convulsiva, quando o indivíduo acorda, ele fica naquele estado pós-comicial, como a gente chama, ele fica meio confuso e muitas vezes até envergonhado, porque ele já sabe que eventualmente pode ter acontecido alguma coisa que ele, consciente, não permitiria que acontecesse. Então é muito importante que você se mantenha calmo ao lado dessa pessoa. Se ela estiver tendo uma crise convulsiva, olhe o ambiente onde ela está tendo a crise convulsiva, afaste todos os objetos que eventualmente possam provocar alguma lesão. O cara está tendo uma crise convulsiva do lado de uma mesa que tem um jarro imenso em cima. Ele vai bater na mesa, o jarro vai cair na cabeça dele. Então, eventualmente, se afasta a mesa, tira o jarro de cima, afaste qualquer objeto que possa machucá-lo. E outra coisa que as pessoas normalmente fazem, sabe, Heleno? Tentam colocar alguma coisa na boca, um lenço, a própria mão da pessoa, para evitar que ele morda a língua. Gente, a mordedura de língua é uma lesão pequena.
É uma lesão que cicatriza com muita rapidez, eventualmente aquela salivação vai ficar sanguinolenta. Não se preocupem. Agora, se você coloca um objeto, aquilo pode provocar um dano ainda maior na boca daquele sujeito tendo a crise convulsiva, porque a contratura é tão intensa, o ranger de dentes é tão intenso que ele pode fraturar um dente, ele pode ter uma lesão de gengiva, enfim. Não coloque nada na boca da pessoa, apenas vire a cabeça dele para o lado. Isso é muito importante, porque eventualmente ele pode ter o refluxo da saliva ou de algum alimento, o vômito, e se isso acontecer e ir por pulmão, ele vai fazer a chamada broncoaspiração. Então vire para o lado, que caso ele vomite, aquela saliva vai escorrer para o lado e não vai dar nenhum problema para ele. Doutor Silvio, o que é convulsão febril? Convulsão febril, porque principalmente nas crianças, uma febre elevada, e eu tive isso quando eu tinha 6 anos de idade. Ele pode ter uma crise convulsiva, por quê? Porque a febre muito alta altera o limiar de excitabilidade desses neurônios. Tem nada a ver com epilepsia, nem é prenúncio de que aquela criança vai ficar epilética. Você tem uma criança em casa, a febre passou de 38,5, dê um antitérmico. Dê um antitérmico, continua com febre, coloque gelo nas virilhas, gelo na axila, dá um banho frio para baixar rápido a temperatura. Se isso não for feito e a temperatura subir, passar de 39, 40, 41 graus, pode ter uma crise convulsiva do tipo tônico-clônica generalizada. Os mesmos cuidados do adulto. Fique do lado da criança, evite que ela se machuque. Não tente evitar aquelas contraturas, porque muitas vezes o cara fica abalando aquele braço, vai lá, segura o braço, não faça isso. Deixe ele se debater. Isso é o mais importante. Normalmente essas crises duram alguns segundos, poucos minutos. Se ela durar mais de 5 minutos, ele pode estar fazendo uma crise chamada subentrante. É evidente que nessa situação o serviço médico deve ser acionado de imediato, porque existem medicamentos que na presença do médico podem ser feitos para cortar essa crise. Isso é importante. Em relação a tratamento, doutor Silvio? O tratamento é sempre uma coisa médica, a gente tenta só fazer aquilo que a pessoa em via pública pode fazer, e são esses os cuidados que a gente tem que ter. A gente não administra rigorosamente nada em via pública para uma pessoa, a menos que você seja um médico daquele GSE que está atendendo, você já está com a medicação lá adequada e com todo o suporte de oxigênio, se for o caso, etc. Porque as crises convulsivas podem ser devidas, por exemplo, à doença metabólica. Você sabe que eu postei essa semana no meu canal do YouTube, e te agradeço muito a ideia disso. Hipoglicemia é uma causa de crise convulsiva. A hipocalcemia, que é a baixa do cálcio, e principalmente na criança ao nascer, com relação principalmente à gestante diabética, é uma causa de crise convulsiva. Algumas infecções, própria infecção pelo HIV, infecção pelo Toxoplasma gondii pode causar uma crise convulsiva. Tumores cerebrais podem ser muitas vezes o seu sinal inicial, uma crise convulsiva. Ou seja, um paciente que sofre uma crise convulsiva, ele precisa passar por uma avaliação médica, preferencialmente com um neurologista, que fará uma série de exames para tentar detectar o porquê daquilo ter acontecido, de modo que aquilo não aconteça novamente. Agora, falar de engasgo. Verdade, vamos lá. Você está perdendo a hora. É que o papo tá tão bom que a gente esquece. De crise convulsiva a gente falaria 2 programas, porque o assunto é extenso. Certo. O importante para a família Tupi saber é que não é uma doença infecciosa, não pega você cuidar e ajudar, pelo contrário, ajude o semelhante sempre que você puder. Claro. Ele perde a consciência, ele cai, se você puder evitar, evite que ele caia, coloque alguma coisa acolchoada na cabeça dele para evitar que ele bata com a cabeça e faça um traumatismo craniano, que aliás também é uma causa de crise convulsiva. Você dá uma paulada na cabeça de alguém, que nem alguns desses vândalos fazem até em partidas de futebol, uma loucura. O cara pode ter uma crise convulsiva devido ao traumatismo, hemorragias, teve um sangramento cerebral, pode ter uma crise convulsiva. Então, as causas de crise convulsiva são inúmeras e evidentemente que é um ato médico você fazer a avaliação, a história clínica, exames laboratoriais e de imagem, para que você chegue a um diagnóstico. Rapidinho, engasgo. Vamos lá. O engasgo, você sabe que ocorre quando o movimento da deglutição, ele não é correto, é todo movimento coordenado. Você tem uma fase voluntária, quando você resolve engolir aquilo, e outro totalmente involuntário. Por quê? Porque eu tenho, a partir da boca, o nosso esôfago, né? Vai para o faringe, primeiramente. No faringe, eu tenho uma estrutura que dá origem ao laringe, e eu tenho ali uma válvula, uma espécie de uma tampa, que é a epiglote. Aquilo fecha sem você comandar, de modo que aquilo que você está deglutindo tem apenas um único caminho a seguir, que é em direção ao esôfago e estômago. Se eventualmente essa válvula, por qualquer problema, por qualquer distúrbio, ela não se fechar, pode ser que aquele material, ao invés de caminhar no sentido correto, que é o estômago, vá em direção à via respiratória. Isso vai provocar uma sensação de engasgo devido à obstrução causada
por esse objeto, por esse alimento. Às vezes objeto, criança é muito comum com objetos. Por quê? Porque o sistema nervoso da criança ainda está no processo de amadurecimento. Então, criança tem muito engasgo, o idoso também. Algumas doenças neurológicas facilitam o aparecimento do engasgo. E o que fazer? O que a gente faz na criança, o que a gente faz no adulto são medidas diferentes. Na criança maior, no adulto, a gente faz a chamada manobra de Heimlich, que eu até postei ontem no meu Facebook. Você bota a pessoa de pé, apoiando ela, evidentemente, porque ela está com aquela obstrução, com dificuldade respiratória, eventualmente, inclusive, com a face azulada, que a gente chama de cianose, cianos do grego azul, porque pela baixa de oxigenação, ela está apavorada. Você mantenha-se calmo. Por mais difícil que seja, respire fundo. É difícil. Mas todo um treinamento que você pode fazer. Na situação de emergência, respire fundo e mantenha a calma. Coloque a pessoa de pé e ponha-se por trás dela. Abrace-a por trás. De tal maneira que os teus braços, abraçando essa pessoa, fiquem entre o umbigo e a última costela. E ali você faz uma compressão forte, tentando jogar um pouco o tronco daquela pessoa para frente, evidentemente você a sustentando. Isso pode provocar, evidentemente, a saída daquilo que estiver obstruindo, seja alimento, seja algum objeto. Na criança pequena, a gente bota a criança deitada sobre o nosso antebraço, ou na nossa coxa mesmo, com a cabeça ligeiramente abaixo do resto do tronco. Você pega a sua mão em concha e dá umas palmadinhas nas costas da criança, que isso ajuda a soltar algum objeto que eventualmente está lá. Sob hipótese alguma, tente remover o que tiver dentro da garganta, que você pode empurrar mais para dentro. A menos que seja uma coisa visível e dê para você puxar. Bom senso é uma coisa que deveria prevalecer em todos os momentos da vida. Infelizmente, às vezes o nosso sistema nervoso nos faz esquecer dele. E na hora do nervoso fazemos coisas que depois nos arrependemos. Então, respire fundo, a técnica é essa. Respire fundo, respire com calma e haja com prontidão, mas com tranquilidade. Manter a calma, tanto no aspecto do atendimento à crise convulsiva, como dos engasgos, que são duas situações, sendo que o engasgo eventualmente é uma situação muito mais aguda e muito mais angustiante. Imagina aquele vovô que está lá na churrascaria, de repente ele se engasga e fica azulado. Como proceder? Levante o vovô da cadeira, vá por trás dele e faça esse movimento. O que vier na mesa, depois o nosso amigo garçom dá limpada. Isso aí. Quero alertar aos nossos amigos e amigas da família Tupi e avisar, né? Acesse aí no YouTube o canal do Dr. Silvio, tem vídeos lá sensacionais, viu? Dr. Silvio Provenzano lá no YouTube. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz da vida, porque eu mesmo já assisti vários vídeos lá. Pois é, tem alguns que são áudios aqui, agradecendo sempre a colaboração inestimável do nosso grande Jorginho, o EPA. Isso aí. Principalmente nos mais antigos, que ele fazia uma edição maravilhosa. Dava um trabalho para ele danado. Quando eu comecei a fazer ao vivo, ele respirou fundo, né? Porque aí os erros eventuais que a gente comete, eventualmente, quem que não erra, ele não tem como editar e menos trabalho pro meu irmão Jorginho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqueles vídeos lá que tem imagem, né? O senhor filma no seu consultório, em Copacabana, ou nos servidores? Both, em ambos. Tá. Depende, em ambos a gente faz a filmagem sempre com a autorização de quem está sendo filmado, tentando evidentemente preservar a identidade da pessoa, porque isso é algo que a prática médica nos determina para fazer. Você sabe que muitas vezes a gente vê umas postagens, principalmente nas redes sociais, onde há uma série de coisas que não estão de acordo com o que a gente coloca como ética médica, que é um conjunto de leis. Preservar a identidade daquele que você expõe em uma situação é uma obrigação do médico. E, evidentemente, a essa altura da minha vida, com o tempo de estrada que eu tenho, não vou. Aquilo ali é só para informar, da mesma forma que o serviço de saúde. Nós aqui não temos a pretensão de fazer diagnóstico em ninguém, muito menos de ensinar qualquer tipo de medicamento, porque isso, eu repito, é um ato médico exclusivamente presencial, até mesmo pelo WhatsApp. Você não tem como fazer diagnóstico. Às vezes as pessoas mandam resultado de exame, foto. O que o senhor acha? Olha, quem acha porque já perdeu. Então, normalmente, é difícil, não é o correto. Por quê? Porque uma série de perguntas devem ser feitas e você sabe que até a maneira como, de repente, o paciente te responde, ele te fornece informações que estão nas entrelinhas. Saber ler nas entrelinhas é um papel do bom clínico. Então, procurar, evidentemente, sempre fazer a consulta médica. O que a gente faz é, olha, vá na emergência. Com todos os meus pacientes eu faço isso. Olha, não, eu conheço o paciente, eu acompanho aquele diabético.
bota uma colher de sopa de açúcar num copo d'água, daqui a 15 minutos manda o resultado de novo como tá. Se tiver abaixo de 70, outro copo d'água com uma colher de açúcar. Eu ensino isso no vídeo, porque isso é uma medida que salva uma vida, evita uma crise convulsiva, evita até a morte. É obrigação do médico dar esse socorro. Depois disso, fala assim, agora vá na emergência, chegando lá, liga de lá que eu falo com o médico da emergência, que eu conto o teu caso. E é assim que o médico deve procurar agir, no meu entender. Ou seja, nunca fazer diagnósticos e tratamentos de pacientes que ele não conheça, porque ele vai cometer muito mais erro. Eu costumo dizer para os meus residentes que chegaram lá agora, uma turma excelente de meninos, eu digo o seguinte, nós somos a única profissão onde a gente estuda para burro, trabalha pra caramba, está sempre se atualizando, fazemos diagnósticos mirabolantes, utilizamos tratamentos de última geração e no final de contas a gente pega aquela folha rosa para fazer o atestado de óbito. Quer dizer, a nossa tarefa é uma tarefa inglória. Agora imagine fazê-lo da maneira incorreta. Por isso que existem uma série de normas que nos permitem evitar que erros sejam cometidos desnecessariamente. Às vezes a pessoa, mas que má vontade. Não é má vontade, a gente está querendo sempre ajudar da melhor forma possível. Pelo menos essa é a minha prática, é isso que eu venho zelando. Eu te agradeço muito os elogios do canal Dr. Silvio Provenzano do YouTube, um trabalho em conjunto com meu filho André, que tem um trabalhão enorme fazendo a edição. Legal. Com todos os trabalhos que ele faz, ele no final do dia, em vez de dar atenção à Camilinha dele, ele ainda fica fazendo a edição. E a gente tem procurado, na verdade, ampliar a nossa ação médica, informando um número cada vez maior de pessoas, sabendo que aqui no Eliano Rottai, no Serviço Saúde, foi a minha porta de entrada, a quem eu serei infinitamente, eternamente grato. É isso, eu que só tenho que agradecer. Doutor Silvio, domingo que vem, assunto? Domingo que vem, de acordo com a senhora Regina, que é a fada do lar e que manda na gente, vamos falar de queimaduras, choque elétrico e feridas, mas ela é boazinha, já deixou meu café pronto lá fora. Maravilha. E doutor Silvio, volto pro debate. Isso, daqui a pouquinho, de 11 até meio-dia, doutor Silvio participando aqui do Domingo Debate. Até já, amigão. Até já, é papum. Isso aí, 9h46.